no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, Falando de Arte. Muito boa tarde, meus amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro mais uma edição de um programa totalmente dedicado àqueles que se utilizam da arte para divulgar a doutrina espírita. Eu sou Marcelo Gonzalez. E eu sou Bárbara Brito. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Mais uma vez estamos aqui felizes com a possibilidade de sempre estar deixando o estúdio mais artístico com aqueles que se utilizam da arte para a divulgação da doutrina espírita. Como dizia o meu amigo Eduardo Araújo no Debate na Rio, no programa anterior ao nosso, um grande amigo que eu gosto muito, ele sabe disso muito bem. E estamos aqui com Bárbara Brito para poder abrilhantar o nosso estúdio, né, Bárbara? Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para o nosso convidado, que Marcelo já vai apresentar aí. Com certeza. E a gente está aí ao vivo no YouTube, no Facebook. E o pessoal pode compartilhar aí para todo mundo ficar por dentro da nossa entrevista. Com certeza. Desde o início das divulgações, meu amigo convidado que eu apresentarei agora, desde o início das divulgações, a gente recebeu um carinho muito grande, uma recíproca grande. Então, acredito que nós tenhamos aí algumas perguntas, tenhamos o pessoal bem atento aí. E eu tô falando de quem? Tô falando do nosso amigo médium, aí o nome é difícil, né? Médium psicopictógrafo, né? Nosso amigo que faz pintura mediúnica, Ayrton Vargas. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde ao Marcelo, à Bárbara, ao pessoal da Rádio Rio de Janeiro. Bom, é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui participando e principalmente, né, falando sobre a nossa doutrina, principalmente falando sobre arte espírita. Então isso é maravilhoso. Com certeza, e você que já esteve aqui conosco no programa Falando de Arte, a gente agradece essa sua volta e seu retorno no programa que retornou há pouco tempo também. Nós tivemos um hiato de um ano e meio aí, por questões nem de Covid, de pandemia, nada disso, por questões de trabalho mesmo, nos desligamos, né, Bárbara? Isso. Temporariamente, graças a Deus que acabou esse desligamento, estamos de volta, firme e forte, consegui tirar a Bárbara de dentro do pendrive, agora ela está aqui na bancada, ao vivo e a cores, e a gente feliz, né, Bárbara? Isso aí, não sei como é que eu cabia dentro do pendrive, mas dá. Mas dá um jeito, hoje em dia a tecnologia é a loucura, meu amigo, tecnologia é a loucura. Mas brincadeiras à parte, Ayrton, você que representa aí e está à frente de muitas frentes, né? De muitos trabalhos. A gente queria primeiro que você, para aquele que não te conhece ainda, né? Que você pudesse falar quais são essas frentes aí, para o pessoal já sentir um gostinho de todas as casas, né? Que são algumas casas, alguns trabalhos que a gente vai falar. O Ayrton, ele está à frente hoje de quantos trabalhos? Vamos listar aí, Ayrton. Bom, eu sou fundador, né, e presidente da Casa de Frei Fabiano. Sim. Que é uma casa espírita que vai completar 10 anos, fica no Meia. A Casa Social de Cáritas, que é um trabalho maravilhoso, que a gente tem também no Meia, onde atende mais a parte cultural, com aulas de violino, violão, teclado, várias oficinas de artesanato, então é mais a parte artística. E agora também a parte social no Engenho Novo, que é a Casa Transitória, onde a gente atende 5 comunidades no entorno da gente, são mais ou menos em torno de 240 famílias cadastradas, são vários cursos que a gente oferece e principalmente moradores em situação de rua. Sim. Então a gente tem um trabalho assim muito, muito bacana mesmo, voltado para esses públicos, moradores em situação de rua e essas pessoas, essas famílias em vulnerabilidade social. Sim. Além, Ayrton, do seu trabalho enquanto médium, também, né, produzindo
arte, né, com o apoio dos bondosos amigos espirituais. Na realidade, eles que produzem, mas você continua com as suas caravanas para levar aí o trabalho e a demonstração de como ocorre e como funciona a pintura mediúnica. É isso que você continua tocando esse barquinho? Sim, eu continuo trabalhando mediunicamente na casa e com o trabalho da pintura mediúnica, tanto na nossa casa. Geralmente a gente faz dois eventos por ano. Um é totalmente de graça, a gente dá todas as telas ao público que está presente, e o outro realmente é cobrado para que a gente possa também estar mantendo toda essa obra. Sim. Né? Então, e a gente vai em outras casas também, né, que nos solicitam exatamente para isso, para poder ajudar a manter seus trabalhos sociais. Então a gente continua assim fazendo a pintura mediúnica, sendo, né, o mediador, né, desses bons amigos espirituais, para que eles possam estar continuando a produzir, né, tudo que eles mais amavam quando estavam entre nós, que é pintar. Isso então, aí. Se deixar, eles vão virar a noite pintando. Isso aí, a gente vai detalhar isso tudo nesse programa de hoje. O programa tá recheado, né, Bárbara? O programa tá muito interessante. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, Bárbara Brito, o pessoal pode mandar pelo WhatsApp. Para qual WhatsApp? No 984867633. Além do YouTube e do Facebook também, que a gente está aqui acompanhando, esperando a sua pergunta, esperando a sua participação. Vem com a gente falar de arte. É isso aí, a gente feliz também dessa participação. A gente espera que as pessoas interajam bastante, né? Até porque a gente sabe que a mediunidade, né, é uma coisa que deixa a gente assim curioso para quem não tem a ostensividade, né? E para quem tem sempre, né, o que perguntar, o que querer saber, ou até falar uma experiência também, né? Então é legal. O que mais impressiona exatamente é isso mesmo, né? É a pessoa querer saber como é que funciona isso. Sim. Você talvez não saiba, mas num evento que nós fizemos, me parece que foi lá pro lado de Niterói, na Mostra de Arte Gonçalo, Espírita em São Gonçalo. Que tinha uma porção de garotada. E aí eles se colocaram em volta da mesa e ficaram ali quietinho. Sim. Aí o trabalho aconteceu, depois eles vieram me perguntar uma série de perguntas. Por quê? Porque eles estudam, né, nas suas casas, passam por esse tema, mas não tem uma noção muito quando eles superficial. Uma noção prática. de como eles estão ali vivenciando aquilo, sentindo aquela energia. Eles acharam assim, falaram assim: cara, eu assim, é muito diferente. Sim. Por quê? Porque a gente estuda, a gente sabe como é que funciona, mas já está aqui agora vendo esse borrão todo, e de repente esse borrão se transforma numa coisa assim, maravilhosa. Tela. Então eles ficaram assim impressionados com o que estavam vivenciando ali. Isso é que é bacana, né? Porque muitas vezes o médium, ele estuda, né? Mas ele não se aprofunda, ele não consegue perceber ou sentir aquela faculdade mediúnica. E muitas vezes ele só vai voltar a se interessar nisso quando ele lá na frente, ele está passando por algum momento, por alguma dificuldade, e aí as incertezas vêm e bate, aí ele tem que voltar tudo para poder aprender bem e refletir. E a ideia de te levar, de te convidar, e você e a casa aceitaram estar lá, né, nessa tarefa, porque o Laírton não faz nada sozinho, né? Quem esteve lá nas organizações, nos bastidores, sabe que a sua equipe é grande, que chega além da equipe espiritual. A equipe encarnada, ela é grande. É legal. Né? E pra gente avançar nesse assunto, vamos começar com ele então. Eu só queria antes que você me falasse assim, por alto, debaixo dessas casas transitórias, debaixo de todas as casas, nós temos hoje uma quantidade de quantos colaboradores debaixo desse guarda-chuva todo da ação? Ih, caramba! Mais ou menos. Agora você me pegou, mas entre médio e tudo? Todo mundo. Acredito que uns 200 por aí. Tinha noção? Não, porque não tinha feito a conta. Não, mas como... porque só na casa transitória, colaboradores, né, voluntários
efetivos que nós temos, gera em torno de uns 50, 60. Sim. Fora os voluntários esporádicos. Sim. Então, quando a gente vai fazer algum evento, como a gente faz sempre no final do ano no Jardim do Meia, que é para 400, 500 pessoas, moradores em situação de rua, aí nós temos em torno de 120, 140 voluntários. Mas agora são 3 casas, mais a Casa do Frei, então você tem um público muito grande, entendeu? Cada um com a sua função, e os médios aumentaram muito, você não tem noção. Hoje a gente está preparando em torno de 40 médios mais ou menos hoje, preparando para entrar para casa. Então você vê o quanto está a dificuldade das pessoas, né, de procurar um local para que ela possa estar exercitando, né, a sua mediunidade. E a gente fica triste por isso estar acontecendo, né? Mas a gente está lá, a gente está tentando ajudar a todo mundo. Eu achei importante que ele falou do preparando o médium para a tarefa, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque é uma tarefa muito importante que exige, né, essa total preparação. E é muito bacana. Porque a pessoa tem que estar estudando, né? Não é porque veio com uma mediunidade, ou extensiva ou não, mas que vai chegar e vai entendeu? Colocar ali sem nenhum conhecimento. Eu acho que o conhecimento ela é a base principal de tudo, para que o médium possa estar exercendo uma mediunidade com seriedade e que não cause nenhum problema para o próprio médium. Então ele tem que saber exatamente, mesmo que ele não tenha nenhuma faculdade mediúnica de ouvir, de escutar, de ver, de nada, mas ele sabe perfeitamente que naquele trabalho que ele está participando, tudo que está acontecendo no plano espiritual. E isso, a nossa casa, praticamente eu faço questão disso. Então nenhum médium fica com uma pergunta sem saber a resposta. Então a gente tem lá cursos para médios, entendeu? Para preparar melhor o médio. Então eu sou muito ferrenho com essa coisa, eu cobro muito, porque por ser médio, então eu cobro para que eles possam estar exercendo a mediunidade, né, com muito mais responsabilidade, entendendo perfeitamente que não tem nenhum glamour nisso, pelo contrário, tem muito sofrimento aí. Sim, claro. Entendeu? Claro. Então as pessoas confundem um pouco as coisas, né? Então aí eu bato o pé mesmo para que eles possam entender perfeitamente, e todo mundo com o pezinho no chão. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui no nosso canal no Facebook já, perguntando assim, a Fernanda Pereira. Ela está perguntando o seguinte: boa tarde, quando vocês falam de preparo para o trabalho, é somente estudo? Não. A nossa casa, ela tem um viés um pouco diferente de que muitas casas. Muitas vezes o médium chega à nossa casa que ele necessita estar trabalhando. Então o que a gente faz? A gente coloca ele num tratamento, automaticamente, no mesmo tempo, coloca ele em algum estudo e depois vai preparando ele para ele começar, pelo menos, a liberar um pouco essa energia com passe. Ele entra para o curso de passe e vai liberando aos poucos. E depois ele vai participar da mesa, aonde a gente vai percebendo qual o caminho desse médium, qual é a faculdade mediúnica que a gente possa estar orientando e ajudando ele, para que ele possa estar exercendo a sua mediunidade que ele trouxe, né, com conhecimento, com clareza e com responsabilidade. E como é sério o trabalho mediúnico, né? Sim. Por isso a necessidade de tanto estudo. Exatamente. Mas vamos lá naquela perguntinha primária que eu já fiz em outros programas, a gente ao vivo já conversamos sobre isso, mas para o ouvinte que ligou a Rádio Rio de Janeiro e está escutando um médium que faz pintura mediúnica, né? E a gente sabe que o trabalho final ali, o resultado final, são obras assinadas, são obras de pintores famosos, de pintores de vulto no cenário artístico, né? E sabemos, eu já sei, então já vou cortar essa pergunta, se alguém quiser fazer não precisa. Laírton, que não tem prática, né, digamos, em estudo nenhuma nas artes plásticas, na parte de pintura, desenho e etc. Como que se dá esse trabalho, né? A pergunta básica que eu falei é assim: quem que realmente está ali fazendo aquela tarefa? Quando eu tenho a assinatura de um determinado pintor famoso, digamos, é por intermédio dele que vem esse trabalho? Vamos lá.
Vamos melhorar essa pergunta, então. Sim. Me ajuda aí. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa, ela começa a querer entender como isso aconteceu, como isso aconteceu comigo, né? Porque agora tudo bem, as pessoas veem um trabalho feito, mas não sabem que lá atrás, há muito tempo atrás, as coisas aconteceram. Eu era médio de Umbanda, não tinha nada a ver com espiritismo. E esse trabalho começou exatamente lá atrás, quando nós recebemos uma orientação para fazer um trabalho de tratamento espiritual. E nesse tratamento espiritual tinha a pintura kármica, que era uma pintura que a gente fazia para cada pessoa e depois a gente lia essa pintura para aquela pessoa. Então vinha coisas tipo com relação à própria mediunidade dela, ou alguma coisa kármica e tal, e a gente ia falando, a parte física mesmo, a gente ia falando e tal. E aí, uma das pessoas que participava desse grupo, que falou para mim se a gente poderia fazer uma pintura mediúnica, porque a casa de Umbanda, onde eu trabalhava, estava precisando de ajuda. Então eu falei, eu não sei o que é isso não, mas vamos marcar entre a gente e vamos ver se vai funcionar, né? Porque eu sou assim, vamos ver, a gente marca, e quando a gente marca, quando a gente fala, isso daí a gente não está falando sozinho. Claro. O plano espiritual está ali, né? De repente até orientando para que aquilo ali aconteça, exatamente. Sim. Então, aí a gente marcou entre nós mesmos para saber se realmente iria acontecer. E aí aconteceu, foi uma coisa assim maravilhosa, foi um evento assim muito bacana, onde emocionou todos os médicos que estavam ali presentes, né, pela rapidez, pela qualidade. E aí a gente marcou realmente um evento. E aí, seu primeiro contato. Foi o primeiro contato. Então, nem eu sabia que isso ia acontecer. Que iria trabalhar dessa forma. Agora, normalmente, como isso acontece? Nos trabalhos da educação mediúnica. Sim. A nossa educação mediúnica ela é feita na mesa. Então, na nossa casa, pode vir qualquer tipo de mediunidade. Qualquer tipo de mediunidade. Pode escrever, desenhar, falar da passividade, o que for, que a gente vai orientar, e na nossa casa provavelmente vai ter trabalho, vai ter espaço para esse médium, pela várias frentes que a gente tem na nossa casa. Então, de acordo com o que vai aparecendo na educação mediúnica, na mesa, aí sim a gente vai direcionando e vai orientando aquele médium. Então, você não pode forçar um tipo de mediunidade, né? Você tem que deixar que ela se aflore, que ela apareça, que ela dê uma direção. E aí, assim, a gente vai orientando e vai ajudando. Então, é na mesa que isso vai acontecer. Porque você vai sentir a necessidade de pegar um papel, um lápis de cor e começar a desenhar. E aí as coisas vão acontecendo. Agora, como o Chico falava, é o exercício. A mediunidade é o exercício. A seriedade é o exercício. Você não vai agora começar a rabiscar e amanhã você está pintando. Não, é o exercício. Então, o Chico escreveu vários livros para depois rasgar tudo e aí sim, agora vamos começar o trabalho. Agora vamos começar a escrever. Exatamente. Então, na mediunidade, funciona da mesma forma. Qualquer tipo de mediunidade. É o exercício dela. Você vai exercitando, cada vez mais que você vai exercitando, você vai se afinando com o plano espiritual, você vai começando a perceber, e aí sim você vai começando a facilitar, e o estudo ele vai dar exatamente o quê? A base, a tranquilidade para que você esqueça o que está aqui no plano físico, e aí você se volte somente para que você possa estar o máximo que você puder concentrado, afinizado, para que o plano espiritual possa estar te utilizando. Então, você tem, logicamente, algumas obrigações. Eu particularmente, eu tenho algumas coisas que eu faço, que eu sei que se eu não fizer, eu vou ter problema. Então, eu não como carne, dificilmente eu pego chuva, eu tenho algumas coisas assim meio complicadas. Mas eu faço porque senão eu vou ter problema, entendeu? Já tem o seu jeito. Por exemplo, nas cirurgias, então eu fico praticamente um dia sem comer nada, só com água e tal. Então eu tenho realmente algumas coisinhas que a gente tem que fazer para poder fazer um bom instrumento. Para você ser um bom instrumento, exatamente. Com certeza. Então você não pode ser irresponsável. Você tem que, já que você nasceu para servir,
Então você tem que servir da melhor maneira possível. Uma pergunta importante que já perguntaram aqui também, que vai emendar em outra pergunta. Opa. Tá? O local... Qual o nome da outra? Vou te falar. A Fátima, outra, né? Que a gente falou primeiro foi a Fernanda Pereira. Fernanda, já agradeceu a resposta. Fernanda, então espero ter respondido. Já agradeceu aqui. O local, porque a gente falou de 3 casas, casa transitória, falamos da Caritas e da casa de Frei Fabiano. Essa que é a que tem esse trabalho todo. Qual o local que ela fica, endereço? Ela fica na rua Rio Grande do Sul, número 8, 6, 8 e 10. Sim. Isso no Meier. No Meier. Então as pessoas que quiserem, tem alguma data especial para ir lá? O ideal é que todos os trabalhos... A palestra é quinta-feira às 19h30. Sim. Então seria o melhor meio de começar chegar a conhecer, até a palestra para conhecer poder tudo. Porque todos os trabalhos têm que passar pelo atendimento fraterno. Sim. Normalmente agora sou eu que estou fazendo atendimento fraterno. Sim. Entendeu? Mas tem outras pessoas que fazem por motivo de saúde, de parente e tudo, então não estão fazendo, então sou eu que estou fazendo. Então tem que marcar. E é muita gente. Sim. Então, às vezes, ela não vai conseguir marcar, talvez nas 2 primeiras semanas, talvez na 3ª semana, então, mas consegue, entendeu? Sim, e eu atendo a todo mundo. Começo às 3 horas da tarde e vai até às 9 horas da noite, entendeu? Atendendo a todo mundo. Isso é muito importante. Estou te falando porque tivemos uma pergunta aqui de uma pessoa, a querida Mônica Hesk, dizendo o seguinte, que ela está com muitas doenças da questão da mediunidade muito aflorada também, ela está bem desorientada, já atirei para todos os lados, ela diz, hoje ela não faz mais isso, mas está perdida sem saber muito o que fazer. E ela pergunta o seguinte, perdi muito tempo, ainda há tempo para mim? Eu tenho certeza da sua resposta, vou pedir só para a gente ser breve, que nosso primeiro bloco está quase acabando. Quer responder depois essa pergunta? Pode ser, né? Pode ser depois? Então, no segundo bloco, porque a gente ainda tem uns minutos aqui, mas eu posso até afirmar que então posso a gente responder. tem 2 minutos. Então dá para responder. Então vamos lá. Ela quer saber exatamente o quê? Que ela perdeu muito tempo da vida dela nessa questão de se ainda dá tempo, se ainda tem algum recurso. Olha só, sempre dá tempo, né, para a gente refazer a nossa vida, né? Nem a questão de mediunidade, não. Refazer a nossa vida, mudar o nosso rumo, mudar a nossa direção, sempre dá tempo, desde que você se coloque à disposição. Sim. Então você procura uma casa, entendeu? Se coloca à disposição, que o plano espiritual vai te ajudar e vai te colocar no caminho, e você vai fazer ainda muito trabalho ainda pela frente. Então sempre há sim tempo para que você possa estar começando e fazendo um trabalho legal. Isso que ela falou de dar tiro para todo lado, isso aí acontece muito, que a pessoa quer achar um caminho. Mas o mais importante, primeiro, ela tem que se conhecer, né, para que ela possa, se conhecendo, saiba exatamente a direção certa. Então, muitas vezes, a pessoa não troca a direção. Ela começa a dar tiro para tudo que é lado, mas fazendo as mesmas coisas. Sim. Então, a resposta também vai ser a mesma. Sim. A partir do momento que ela muda a atitude dela... Né? Porque não adianta a gente ficar falando e pedindo e rezando e dando tiro, como ela falou, para tudo que é lado, se as atitudes delas não mudou. Sim. Então, a partir do momento que ela muda a atitude, automaticamente a resposta também é diferente. E aí começa a ter a mudança. Então, o certo seria procurar uma casa séria, entendeu? Se colocar ali à disposição, fazer o estudo, começar um trabalho sem pressa, sem aquela ansiedade de já querer trabalhar. O importante é a gente se colocar no caminho. Sim. E pronto, a gente já sabe que um dia a gente vai chegar lá no final dele. É isso aí. E sempre há tempo, teremos 5 minutos de intervalo, que as pessoas podem mandar as perguntas. Hoje o povo está bem dinâmico, os ouvintes estão interagindo. Perguntando bastante. Laírton Vargas é uma pessoa muito querida, a gente sabia disso, a gente não tem dúvida. Porque quando a gente tem seriedade na tarefa, eu acho que com certeza o carinho, ele vem, e nada mais do que uma audiência de um carinho, de uma pergunta, de um abraço. Estão aqui te elogiando também. Isso. Aí no intervalo agora eu vou te deixar a par de tudo aqui, e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do nosso Falando de Arte. É isso. Deus quiser. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte.
Juntos somos mais fortes. A Rádio Rio de Janeiro jamais duvidou disso. Através da nossa programação, a emissora da Fraternidade leva até você uma palavra amiga, de fé, que possa fortalecer, consolar e ajudar a enfrentar as dificuldades. Porém, a Rádio Rio de Janeiro também conta com o seu apoio e colaboração financeira para seguir no ar, levando até você os ensinamentos cristãos espíritas. Como você bem sabe, nos seus 50 anos de existência, a Rádio Rio de Janeiro sempre sobreviveu, única e exclusivamente por conta da colaboração dos seus ouvintes. Iremos continuar ajudando a salvar vidas através da fé e da emissora da Fraternidade. Você é fundamental para que a Rádio Rio de Janeiro siga adiante. Entre agora mesmo para o Clube da Fraternidade. Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Estamos juntos. Rádio Rio de Janeiro. Há 50 anos, a sua voz. A voz cristã espírita no seu rádio e na internet. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, com você. Já está disponível em versão online no jornal Correio Espírita. Leia na edição de junho. Comunicação com os mortos, existe ou não? Leia também a regra básica para ser feliz. E mais, moral à luz do espiritismo. E ainda, o cinema espírita está de volta. Estas e outras notícias você encontra na versão online do jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespírita.org.br. Para ajudar os jovens na escolha da carreira profissional, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Soutec, um aplicativo com um teste de interesses que indica qual é o seu perfil profissional. Recomenda cursos técnicos que combinam com você e mostra as instituições que oferecem cada opção. Baixe o app e faça o teste. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A sua Rádio Rio de Janeiro está na internet. Acesse radioriodejaneiro.digital. Vem aí, Feirão Fraterno, em benefício do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ, e da Rádio Rio de Janeiro. 9 de julho, no Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. Você está convidado. Um grande evento com apresentações de artistas da música espírita, produtos oficiais da emissora da Fraternidade, além de livros, artigos de artesanato, bazar, galeria de arte, praça de alimentação e muito mais. Venha reencontrar e passar o dia com seus amigos da Rádio Rio de Janeiro no Café Literário. Marque esta data na sua agenda, 9 de julho, a partir das 9 horas da manhã. Tem Feirão Fraterno, em benefício do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ, e da Rádio Rio de Janeiro, no Abrigo Teresa de Jesus, Rua Ibituruna, número 53, no bairro do Maracanã. Informações 21 99312 7840. Repetindo, 21 99312 7840. Mais um evento da Rádio Rio de Janeiro. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Boa tarde, ouvinte. Estamos de volta com o programa Falando de Arte. Já vou voltar falando do Feirão Fraterno, né? Mais um evento da Rádio Rio de Janeiro, junto com o CERJ, do Conselho Espírita do Rio de Janeiro. O evento vai acontecer no dia 9 de julho, no sábado, no Abrigo Teresa de Jesus, lá na Rua Ibituruna, número 53, no Maracanã, de 9 às 17 horas. Então vai ter música espírita, livros, artesanatos, bazar, galeria de arte, espaço kids. Gente, vamos levar as crianças.
praça de alimentação, café literário e muito mais. Então vamos participar com a Rádio Rio de Janeiro e com o CERJ no dia 9 de julho, a partir das 9 da manhã. Quando nós tivemos a oportunidade de divulgar aqui o evento A Música Espírita Está no Ar, trouxemos para o programa Falando de Arte para entrevistar ao longo de algumas semanas, às segundas-feiras, alguns participantes do A Música Espírita Está no Ar, e a gente vai fazer esse repeteco também com a parte musical, aqueles que vão se apresentar, os artistas. Alguns artistas a gente vai trazer, por enquanto ainda é surpresa, porque a gente está fechando a agenda ainda com a galera. A partir de semana que vem a gente já inicia, né? Mas eu posso garantir que a Rádio Rio de Janeiro, ela quer ainda agradecer a todos vocês. Nossa entrevista da semana passada foi toda para agradecer, né, Bárbara? O carinho, as pessoas também associadas ao Clube da Fraternidade, que é o que a gente precisa. A gente precisa que vocês se associem ao Clube da Fraternidade para que a rádio continue tendo lastro, tendo condições também de continuar tocando os programas no ar. E é isso aí. E falando disso, meu amigo, estamos aqui com Laírton Vargas, médium atuante na doutrina espírita já há bastante tempo, à frente da Casa Transitória, à frente da Casa Social de Cáritas, à frente da Casa de Frei Fabiano, médium que pratica workshops e oficinas de pintura, levando a pintura mediúnica, desmistificando isso nas casas espíritas, apoiando muita gente também, que tem já uma trajetória longa. Eu já pergunto logo de cara assim, pra gente não esquecer também, aqueles que se sentirem felizes e tocados com essa quantidade de tarefas que essas casas que você hoje dirige e preside fazem, e a gente quiser contribuir, tem um canal único, é melhor eu procurar qual dessas 3 casas para contribuir? São contribuições separadas? Estou falando até de doações mesmo, que a gente queira fazer com que chegue. Eu procuro o Laírton nas mídias sociais, eu tenho que ir até a Casa Espírita. Como que a gente localiza, Laírton, vocês? De repente procurar o Laírton nas mídias sociais não vai encontrar. Sim. Porque realmente eu acho que eu não tenho nenhum Instagram, nada disso. Sim. Eu sei disso, eu perguntei porque as pessoas vão ver o entrevistado Laírton Vargas, vão ver o nome certinho, vão procurar, não vão achar. Não vai achar. Mas eu fiz de propósito, eu queria... São casas separadas. Sim. Né? Apesar de todo esse trabalho social, ser um trabalho social da Casa de Frei Fabiano, mas dentro da própria Casa Social de Cáritas, existe, como nós estávamos conversando antes, existe toda uma condução mais profissional. Sim. Então a gente tem metas para bater, a gente tem uma programação, a gente tem planejamento, então é uma coisa assim muito profissional. E apesar de ser com amor, né, com fraternidade e tudo, mas a gente tem algumas coisas para poder seguir, senão o trabalho fica tipo em qualquer lugar chegar, tá bom, e não é bem por aí. Então tudo que a gente oferece nas casas sociais, né, a gente oferece o melhor que a gente consegue, o melhor que a gente pode, não fazer por fazer. Então tudo que é dado ali dentro, né, oferecido, existe uma contrapartida também, já que não é pago, existe uma contrapartida de quem está participando. Então tem que estar estudando, tem que estar fazendo pré-natal, dependendo da atividade, tem que estar não faltando, se não sai do projeto. Então existem essas contrapartidas para que eles possam estar valorizando aquilo que eles estão recebendo de graça, porque senão eles não vão valorizar. Então a gente tem uma coordenação pedagógica, todos os projetos eles são alinhados por essa coordenação pedagógica. Então a gente tem psicólogos, a gente tem assistente social, então a gente tem nutricionista, porque a gente tem uma cozinha sustentável dentro da casa, onde a gente ensina para essas pessoas, para essas mães que vivem em comunidades, né, como ela pode aproveitar integralmente o alimento, as cascas, as sementes, aquilo tudo que a gente joga no lixo, né, e você não tem noção do que é feito e como é saboroso, como dá para aproveitar gostoso. Tudo, né? Dá para aproveitar tudo. Então, a gente tem um trabalho assim, um trabalho bem
preocupado para não agredir a natureza. Então a gente tem todo um cuidado para que a gente possa estar oferecendo o melhor, que a gente pode agora. Pode ser que daqui para frente a gente possa melhorar mais ainda e vai oferecer melhor. Mas oferecer o que a gente pode oferecer de melhor, entendeu? Então são casas separadas. Então eu acredito que seria melhor casadefreifabiano.com.br, vai saber tudo sobre a parte religiosa e a parte filantrópica, né? A parte mais social, e aí pode pegar casadecaritas.rj. Então @casadecaritas.rj, vai entrar no Instagram, e o site é casadecaritas.org.br, e aí vai conhecer todos os trabalhos que a gente faz, o que está sendo feito nesse momento, quais os cursos, são vários cursos. Hoje a gente atende 240 famílias ao entorno de lá, são 5 comunidades. A gente já, na Casa Transitória, a gente já confeccionou e doou, mas estamos beirando aí a quase 50 mil quentinhas doadas, fora cobertores, fora cursos, pãezinhos. A gente já deu mais de 30 mil pãezinhos, que a gente tem uma parceria também, a gente dá. Então são trabalhos que você não tem como você parar para pensar, entendeu? E é aquela história mesmo, quando você pensa muito na ajuda ali, ela chega tarde demais, então você tem que fazer. Então eu nunca parei para pensar, entendeu? Ficar só avaliando, será aqui, será que não anda, eu fui aquele maluco assim, não, já dá para ele ali, que aí ele vai, vamos ajudar ele. E assim eu tô há mais de 10 anos, vai fazer 12 anos dentro da doutrina espírita. A nossa casa vai fazer 10 anos e a gente tem todo esse trabalho já realizado, tanto na parte social, que é muito intenso, e a parte espírita também, que a gente tem um espaço somente para estudo. Então tem todos os estudos que você imaginar, a gente tem lá. A gente tem um corpo de facilitador de mais de 80 pessoas, só para poder atuar dentro desses cursos todos, entendeu? Então isso tudo é para que a gente possa estar exatamente dando uma orientação para que as pessoas valorizem tanto a parte espiritual, mas a caridade ela tem que estar ali juntinho, caminhando junto, entendeu? Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. A gente não consegue fazer absolutamente nada. Então fica a dica, é só procurar nas mídias sociais ali, não o Laírton, mas a Casa Social de Caritas, a Casa de Frei Fabiano. Apenas... né? Em último caso, procure a minha e a Bárbara também, que a gente vai direcionar para qual das casas ali é interessante de procurar, porque é natural a gente trazer alguém que atua em muitas frentes e pintar uma certa confusãozinha. Então eu acho assim, o que a gente não pode é falar, caramba, fiquei confusa e não contribuí, não colaborei com nada, né? Eu acho que não. Pode contribuir de alguma forma. Com certeza. Olha, a gente está agora com uma campanha, que a gente tem horta, a gente tem uma horta dentro da comunidade, de 100 metros quadrados, que ela alimenta ali, eu acho que umas 60 famílias, mais ou menos. Mas a gente está com uma campanha agora que a gente vai receber, vai acolher dentro do nosso espaço, em parceria com a subprefeitura do Meia, com a assistência social, com o terceiro CAS. A gente vai acolher 20 moradores em situação de rua, onde eles vão dormir todo esse inverno, eles vão dormir lá dentro, vão receber banho, corte de cabelo, janta, uma cama quentinha, nesse período café todo. Da manhã, nesse período todo. Além disso, a gente ainda vai ajudar também mais 20 moradores em situação de rua que serão acolhidos pelo nosso shopping, que nós já fizemos no ano passado. Então, basicamente, a gente vai acolher 40 moradores, uns ajudando com a alimentação e o outro acolhendo e ajudando com a alimentação também. E alguns deles já entrando para o projeto e participando de alguns cursos de profissionalizante e assim vai. Com certeza, de alguma forma, eu acho que a gente consegue estar contribuindo. Que quiser ajudar, até como voluntário. Nós estamos precisando de mais psicólogos, nós estamos precisando de mais assistentes sociais, então trabalho... As vagas estão abertas. As vagas estão abertas. E brincadeiras à parte, a gente entende que a tarefa é muito importante.
Você queria falar alguma coisa, Bárbara? Não, é que a Fernanda Pereira tem uma pergunta, mais uma pergunta aqui pra gente. Sim. Que ela deu boa tarde, né? Falando que ela é iniciante no meio espírita, sempre teve muito medo e hoje ela frequenta uma casa que ela gosta muito e fazem uns 2 anos. Ela não tem a mediunidade ostensiva e estuda, e a rádio ajuda muito, né, para o conhecimento da doutrina, ela já aprendeu bastante e respeita muito. Mas tem coisas que ela ainda não compreende, ela não consegue ter percepção da aproximação dos guias e mentores, por exemplo. E qual dica que você daria para ela, né, que ela sabe que a meditação é uma boa ferramenta, mas que ela ainda não consegue fazer com excelência? É aquilo que eu falei anteriormente, né? A partir do momento que você tem um conhecimento, isso te dá uma tranquilidade de você ter a certeza que você não vai desmaiar, que você não vai ter um infarto, que você não vai cair, que você não vai acontecer nada. Então, quando você tem essa certeza, você esquece o plano físico e se concentra. Então, a melhor forma de você perceber isso, que é logicamente com um exercício, é a sua concentração. Sim. Eu sempre falo que o médium ele tem que ser o mais afinado possível com o plano espiritual. Então ele tem que ter uma concentração muito grande, ele tem que esquecer tudo e tentar se concentrar ao máximo. Se não tem, geralmente eu dou algumas dicas. Por exemplo, quando a gente vai fazer o trabalho ou vai começar alguém na fluidoterapia, como o trabalho que a gente tem lá, então geralmente eu procuro fazer com que eles fiquem prestando atenção na mão deles. Sim. O que eles o que vai acontecer com a mão deles? O que ele vai perceber com a mão? Isso eu faço com que ele saia de tudo que está em volta e se concentre para ver o que ele vai acontecer ali na mão. Então, isso é uma forma de concentração. Mas ele pode estar mentalizando uma luz azul, ou ele pode estar mentalizando o nosso querido mestre, ele pode estar, entendeu? O que for conveniente para que ele possa se concentrar. Eu, particularmente, eu tenho uma facilidade muito grande de me concentrar. Se eu parar aqui agora, me concentrar, em 1 minuto eu já estou pronto para tudo. Entendeu? Mas é o exercício. Claro, são mais de 40 anos. O treinamento ele mais de 40 anos. Então você começa a perceber como é que funciona o plano espiritual. Mas o estudo, ele te dá esse confronto, né? Uma coisa é você ter a prática e o estudo, que um valida o outro, né? Então não adianta eu ter só o estudo e não ter a prática, não adianta eu ter só a prática e eu não ter o estudo. Então você tem que estar validando um com o outro, e isso é que é o que faz você crescer como médium. Sim. E eu queria te perguntar também, Laírton, de uma certa forma, as pessoas acabam confundindo o médium com um artista também. Exato. E, por exemplo, estamos aqui no programa falando de arte, que trazemos aqueles que se utilizam da arte para divulgar a doutrina espírita, enquanto o médium, óbvio que você abre canal, abre espaço, se utilizam como você sendo o instrumento para que tragam as obras, as psicopictografias, as pinturas lindas, maravilhosas e etc. Mas a gente sabe que não é só isso, a gente sabe que no meio espírita existem manifestações artísticas de grande porte e muitas possibilidades também. Como que você tem visto hoje, eu não vou dizer o mercado artístico porque não é venda, né? A gente não está falando disso, mas o meio espírita na aceitação da arte espírita, da arte, daqueles que se utilizam da arte para divulgar a doutrina? Olha, eu acho que está muito difícil. Sim. É porque é um tipo de mediunidade que é muito mais difícil de ter. A mesma coisa um médium de cura, então é mais difícil. Automaticamente, esse tipo de mediunidade, ele é um pouco atacada. Então tem muitas casas que falam que isso não é mediunidade ou que isso não é espírita, né? Mas o que importa é que a gente está dentro da doutrina, a gente está com a nossa consciência tranquila. Sim. E isso ajuda bastante, né? As outras casas também, onde a gente vai, a gente procura ajudar a todos os médios, né, que entram em contato com a gente ou que vão até a nossa casa me procurar ou para tirar alguma dúvida, e aproveitar oportunidades como essa para tirar dúvidas, porque estão passando por uma
uma agonia naquele momento com um determinado tipo de mediunidade e não sabe exatamente como vai resolver aquilo, porque muitas vezes a própria casa dele não tem aquele tipo de mediunidade ou médium que possa estar orientando. Então a gente orienta assim. Agora, o trabalho em si, ele é muito, muito maior do que a gente pensa. Sim. Né? Quando a gente vai numa casa fazer um trabalho como esse, a própria casa já é preparada pelo menos 2 dias antes. Sim. Então não é eu que chego, todo mundo e a coisa acontece assim, não. Então já sabe que a casa vai acontecer, já sabe que eu vou lá. Então o plano espiritual já prepara tudo. Quando a gente chega, geralmente eu já percebo a energia da casa, eu já percebo toda a movimentação do plano espiritual e o horário marcado é uma coisa impressionante. Se começar a passar um pouquinho do horário, 5, 10 minutos, eu já fico agoniado, eu já fico falando, tem que começar, porque você já começa a perder, entendeu? O tempo. Então a ligação ali, todo o trabalho foi que é preparado, né? Foi organizado para aquele horário. Sim. Então a vibração já começa a ficar muito intensa. Então tem que começar naquele horário. E já teve casas que eu comecei com a pessoa falando, porque, entendeu? Senão ia começar a dar problema. E teve casas que você vê que a gente teve que fazer uma corrente, porque o ambiente da casa não estava muito preparado complicado. ainda. Sim. Então, ele meio que isolou tudo para que a gente pudesse fazer o trabalho. E eu fiquei, assim, muito preocupado, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Sim. Né? Então, e você já pensou de a gente não conseguir fazer? É complicado. Então, seria muito complicado. Sim. E, geralmente, quando a gente vai num evento como esse, você praticamente é parte principal daquele evento. Sim. Então, se você não aquilo não acontece, você não tem um evento. Então, fica muito chato. É claro, a gente faz uma divulgação Exato. de que eu terei lá a oficina, terei o apoio do Laírton, como médium mesmo de pintura mediúnica, que vai trazer umas telas pra gente, enviadas pela espiritualidade, e de repente não acontece. Não acontece, então é complicado. Não é fácil, mas é incrível como chega o Laírton e sua equipe, né? São encarnados, mas é um trabalho espiritual. É óbvio que isso tem que ser preparado com muita antecedência, né? E como que hoje está a agenda do Laírton, da equipe do Laírton Vargas, né, também, para poder ir nos outros locais. Se a gente quiser te convidar para uma casa espírita, para ir lá fazer no aniversário da casa, ou numa mostra de arte, como a gente já te convidou e você muito carinhosamente foi, vocês conseguem se organizar para isso? O que efetivamente acontece? Eu, por exemplo, enquanto presidente de uma casa espírita, estou ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, me simpatizei com tudo aquilo que ele falou e gostaria de conhecer essa tarefa. O Laírton chegando lá, o que acontece assim? O que eu preciso dispor para que a gente tenha essa possibilidade? Olha, primeiro a gente tem uma equipe mesmo, né? Então, são 2 pessoas basicamente que ficam à frente disso, marcando, viabilizando, porque a gente recebe muito convite que às vezes não dá para a gente ir. Né? Às vezes é fora do estado ou fora do país e é em cima do fim de semana. Sim. Então o que acontece? Eu tenho a minha responsabilidade dentro da casa, que é no domingo. Então eu não posso vestir um santo e desvestir o outro. Sim, então a minha obrigação é aquela ali. Então eu não faço isso. Então a gente tem que saber realmente se há a possibilidade da gente ir, cumprir, aí a gente marca. A gente precisa só de uma mesa grande, né? Porque precisa de uma mesa pelo menos de 2 metros. Sim. Né? E geralmente a gente usa algum vídeo, né, que possa estar projetando o que está acontecendo ali na mesa, num projetor, para que as pessoas, o público, possa estar acompanhando, né, toda aquela dinâmica e vendo como é feito aquilo, porque é muito rápido, né? Em 5, 10 minutos no máximo sai uma pintura. Então é mais para estar acompanhando mesmo. Mas é só isso, basicamente isso, e ter vontade, né? E o resto a gente leva as telas, pintura, leva tudo, as tintas, tudo, entendeu? Sim. A gente fica feliz com a tua presença, fica triste que a gente tem mais 5 minutinhos de programa só, é muito rápido. É muito rápido. Tem uma pessoa validando a tarefa, né, da pintura mediúnica, o Ari Domingos, ele está dizendo que esse é um trabalho lindo e muito sério. E hoje, na casa, lá no SEMA, eles vão receber o médium Medrado, que irá apresentar as telas recebidas do plano espiritual por intermédio
da mediunidade. Da Você Bahia, vê como a ele é gente baiano. tem as possibilidades. Aqui nossa audiência ela é para todo o Brasil e pelas redes sociais é o mundo inteiro. Então, como é importante, né? E a Magnólia também, lá da Casa de Frei, né? Isso. Ela vem falando na Casa Transitória, aulas de balé, teatro infantil, aula de cozinha sustentável, aula de design de sobrancelha. Tem uma horta orgânica lá na UPA do Engenho Novo. E ela falando, né, sobre as atividades da casa aqui no chat do YouTube. Um abraço, Magnólia. Obrigada aí pela colaboração. E aproveitar, Laírton, de usar o Laírton, né? Já é tão usado, né, Laírton? Utilizar da personalidade, da presença do Laírton para agradecer, né, Bárbara? Sim. A todos esses tarefeiros que eu brinquei lá no início, que você deu aquela engasgada que falou, peraí, eu não sei quantos são, mas vamos lá, mais de 200 tarefeiros. Estar à frente de 200 tarefeiros ou ter debaixo de um guarda-chuva uma instituição, mesmo que particionada ali, mas termos 200, 300 tarefeiros, a gente nunca vai conseguir talvez agradecer a todos eles. Então utilizar a sua presença aqui para poder agradecer e dizer o quanto é sério e o quanto é importante. Quando a gente tem dificuldades na Rádio Rio de Janeiro, a gente pede ajuda dos colegas, dos ouvintes, dos associados do Clube da Fraternidade, da mesma forma que a gente agradece também. Então, olhando bem para o Laírton assim, agradecer essa tarefa que a gente entende que não é fácil, mas que a gente tem certeza que vai dar tudo certo. E principalmente com a responsabilidade que ele leva. Com certeza. Muito obrigada. Bom, eu é que agradeço. A gente sabe que a gente não caminha sozinho. Com certeza. Né? A gente depende. Na verdade, nós, ser humano, nós estamos interligados numa rede. Sim. Então, enquanto tiver alguém sofrendo, a gente também não vai estar bem. Não tem como ser feliz. Não tem como. Então, a gente depende. Nós, ser humanos, nós não conseguimos viver sozinhos. Sim. Entendeu? Nós não conseguimos, isso é fato. Não dá para se enfiar numa caverna e ali tá tudo não certo. Não tem como. Não. Então, a gente depende um dos outros. Sim. Agora, para ter talvez, porque todo mundo me fala, né, como é que eu tenho tantos voluntários assim, tantas pessoas. Eu acho que é o seguinte, eu acho que é você exemplificar aquilo que você fala. Sim. Entendeu? Então você está ali, está fazendo um trabalho sério, está sendo transparente, está todo mundo vendo, está todo mundo participando. Então é dessa forma que você consegue agregar, né, a tantas pessoas a um trabalho que é um trabalho maravilhoso. A Casa Transitória é uma casa totalmente sustentável. Sim. Então, uma casa que tem compostagem, uma casa que tem separação de lixo, ela tem uma cozinha sustentável, ela tem placas solares, ela tem reutilização da água da chuva, a gente tem uma horta. Então, é um trabalho assim, muito bacana. Então, aquilo que eu falei, a gente tem que ter essa preocupação, né, de fazer, mas fazer o melhor, tentar fazer o melhor. Né? Então, não agredir, tentar utilizar... reutilizar algumas coisas para que a gente não possa estar também economizando, né? Então, isso é importante, é você ter uma visão sustentável, você realmente não agredir nem o ser humano e nem a natureza. E uma coisa que nós não falamos aqui, nós temos uma empresa social. Sim. Então, se mesmo alguém que quiser ajudar, basta entrar lá na pactosocialrj.com.br. São camisas de algodão orgânico. Olha. Tintas, base e pigmentos das tintas são orgânicos. Sim. E todo o material que acompanha essa camisa até chegar ao cliente, bolsa, etiqueta, essas coisas todas, é tudo biodegradável. Então, vale a pena entrar lá, www.pactosocialrj.com.br. São camisas assim de malhas de algodão orgânico e todas elas levam um certificado certificando que aquela malha realmente é uma malha orgânica. Então acho que quem ouviu o programa hoje consegue ajudar de alguma forma, né, Bárbara? Com certeza. Eu botei todos os links aqui, tudo funcionando para o pessoal não ficar perdido. Tivemos bastante assunto hoje, então você tem 7 segundos de agradecimento. Gente, rapidinho, a minha despedida vai ser só um parêntese, porque muita gente perguntou sobre as canecas que a gente está divulgando aqui. Então, para saber sobre as canecas, valor que eu não sei exatamente, entre 45 e 50 reais, eu não sei exatamente. Então, para saber sobre essas canecas, ligue
liga pro 21 99 312 7840, tá? São produtos da marca da Rádio Rio de Janeiro. Repete aí. É 21 99 312 7840. Eu deixei também no chat do YouTube, do Facebook, mas eu tô aqui falando pro pessoal que muita gente perguntou. Então liga para esse número, entra em contato e eles vão te informar certinho como vocês fazem para comprar, os valores e tudo. E semana que vem a gente volta, segunda-feira, às 2h. Com certeza, Laírton, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá bom, prazer enorme. Nosso tempo tá estourado, mas fiquei muito feliz da sua presença aqui. Tá bom? Deus quiser. Obrigado. É isso aí. Semana que vem a gente volta com mais um Falando de Arte. A Rádio Rio de Janeiro apresentou com Marcelo Gonzalez e equipe Falando de Arte, trazendo para você o teatro, a música, o cinema e as artes com o espiritismo.